tudo para a maior glória de Deus. Será que você já escutou essa frase por aí? E se eu disser que essa frase ficou famosa pela boca de um homem muito virtuoso, muito corajoso e muito temente a Deus? E digo mais, e se eu disser que esse homem que nasceu na Espanha tem alguma coisa a ver com a evangelização e a alfabetização aqui do nosso povo no Brasil? Por acaso você sabe de quem eu estou falando? Eu sou a Carol e toda semana tento trazer aqui uma história nova para você conhecer sobre grandes pessoas, grandes aventuras, e hoje será a grande aventura de um grande homem. Inscreva-se no canal, ative os sininhos, compartilhe com os amigos, assim o YouTube entenderá que esse conteúdo é relevante e enviará a outras pessoas. E você também ajudará outros a conhecerem histórias extraordinárias. E quem não gosta de escutar uma boa história? Sem mais delongas, vamos começar a grande aventura de Inácio após a vinheta. E a nossa aventura começa no norte da Espanha, no ano de 1491. Onde numa casa grande e fortificada, vindo de família nobre que servia aos reis espanhóis, nascia Inácio de Loyola. E o avô de Inácio fora um brilhante militar, desses que com muita coragem conquistou vastas terras da sua família e conquistou também o prestígio social. E Inácio era o mais novo de 13 irmãos. E sua mãe faleceu quando ainda ele era um bebezinho. Quem o amamentou foi uma vizinha. Foi criado pelo pai e sua madrasta, que o queriam muito bem. E como parte da nobreza espanhola, nada faltou a Inácio. Desde cedo foi ensinado a ler e a escrever, e desde muito novo também teve aulas de esgrima, táticas de guerra e tudo sobre a cavalaria. Inácio foi crescendo e aprendendo cada vez mais a manejar armas, pois queria ser ordenado cavaleiro assim como fora seu grande avô. E com apenas 17 anos, Inácio de Loyola já recebeu sua primeira missão: servir o Duque de Nájera. E devido ao seu grande talento, em pouco tempo já era o comandante do exército. E o nosso querido Inácio, muito influenciado pela sua família e pela nobreza em que fazia parte, pelos reis e por toda aquela vida que desfrutava, era um amante das coisas do mundo. Gostava mesmo, era de prestígio, queria ir para as batalhas para ser conhecido como um grande comandante. Queria que os poetas cantassem suas glórias. Queria que as mulheres caíssem a seus pés. Queria que os reis o elogiassem na frente de todos. Era virtuoso, é verdade, estudioso e muito competente, mas queria tudo isso para se vangloriar diante dos homens. Aconteceu que irrompeu uma grande batalha entre a Espanha e a França, e como Inácio já era benquisto por todos os outros comandantes e tinha fama de grande guerreiro, foi ele o escolhido para comandar esta grandiosa e importante batalha para a Espanha. Só que em tempos de guerra, muitos feridos são feitos, e um deles foi o próprio Inácio, que durante a batalha contra o exército francês foi ferido gravemente em sua perna. Oh, não consigo andar! Sua perna direita foi estraçalhada por uma bala de canhão. Foi preciso operar. Mas espera aí, estamos no ano de 1400. Não havia operações e cirurgias como são feitas nos dias de hoje. E claro que não havia anestesia. Foi então carregado por seus irmãos de batalha para fora do campo e foi mandado de volta para casa para ser cuidado por sua cunhada e seus outros familiares. E Inácio teve de ficar acamado por meses e meses para se recuperar daquela cirurgia. E enquanto estava ali acamado, Inácio só pensava nas glórias que iria adquirir depois daquilo, pois seguia tudo que os médicos diziam para se recuperar rapidamente. E o prestígio de Inácio
não havia diminuído por causa daquele acontecimento, pois estamos na época da cavalaria e era motivo de muito orgulho alguém possuir algum ferimento pela guerra. E por causa de seu prestígio, Inácio, inclusive, estava prometido a casamento a uma princesa espanhola. E ele não via a hora de se levantar da cama para casar-se com a princesa. Nossa, quantas glórias a mais traria seu filho à sua família, que além de cavaleiro, grande comandante, agora seria casado com um membro da realeza. Demorou quase um ano para que Inácio conseguisse se levantar da cama. Só que quando finalmente pôs os pés no chão, algo estava errado. Sua perna direita estava levemente menor do que a esquerda. Ou seja, na hora de tentar consertar a perna dele, algo não tinha dado certo. E agora ele estava meio coxo. Enquanto andava, parecia meio manco. Podem imaginar que mancha isso causava? Na imagem do nosso glorioso cavaleiro. A sua vaidade não permitia que tivesse uma perna menor do que a outra. Imagine como vou guerrear dessa forma, um guerreiro manco. Além disso, estou prometido a casamento a uma princesa. E que princesa desejará um homem coxo como eu? Médicos, venham aqui! Você consegue imaginar que tipo de cirurgia que Inácio teria de fazer agora? Para se certificar de que suas pernas teriam o mesmo tamanho, ele se submeteu a uma cirurgia mais dolorosa do que a primeira. Pediu que quebrasse as duas pernas agora e as endireitassem em conjunto. Assim, elas ficariam do mesmo tamanho. Meu Deus, que dor foi aquela! Mas Inácio faria tudo pela sua imagem e pela sua glória. Novamente acamado, estava entediado, pois um homem de armas, do combate e tão ativo quanto ele, ficaria pelo menos mais um ano de cama. E Inácio, que era dado ao estudo e adorava ler, pediu que sua cunhada lhe trouxesse alguns títulos para ele ler. Gostava de histórias de cavalaria, batalhas, donzelas em perigo. Tudo isso fazia vibrar o coração de Inácio, mas não de sua cunhada, e ela nem possuía tantos livros assim de cavaleiros. Após um curto período de tempo, Inácio já havia lido tudo, e a única coisa que ele não tinha lido na casa de sua cunhada eram histórias de santos. Pronto, Inácio, achei algo que você ainda não leu. Aqui traz a biografia de grandes santos, homens extraordinários. Por favor, leia-os todos. Livro de santo? Mas o que de extraordinário fizeram essas pessoas? Leia e você compreenderá. E deixou então Inácio com uma pilha de livros. Legenda Áurea? Vamos ver se tem algo interessante. Ressurreição de Cristo. Vamos ver os santos que tem aqui. Santa Marta, Santa Maria Madalena, Santo Estevão. Que mais tem aqui? Santo Agostinho, Santa Catarina de Alexandria, Santa Margarida de Antioquia. E quanto mais Inácio ia lendo e passando as páginas do livro, mais ele percebia que, de fato, existiam pessoas extraordinárias. E elas não foram extraordinárias porque guerrearam, porque ganharam alguma batalha ou porque casaram com alguém importante. Elas foram extraordinárias não porque buscavam a própria glória, mas porque buscavam a glória de alguém muito maior e mais importante. Buscavam a glória de Deus. E Inácio ficou lendo aquilo e matutando. E enquanto Inácio ia lendo, mais impressionado ficava. E ele começou a perceber uma pequena, mas uma mudança em si mesmo. E essa mudança começou a aumentar. E enquanto lia, já se imaginava fazendo os feitos dos santos também. Nossa, se São Francisco de Assis conseguiu fazer isso, por que eu não? A vida extraordinária de São Francisco já chamava-lhe a atenção. Finalmente, Inácio estava curado. Suas pernas agora já estavam melhores e ele podia voltar a caminhar. Podia até mesmo voltar a cavalgar se quisesse. Mas uma mudança profunda aconteceu em Inácio. E agora ele não via mais sentido em buscar a fama e a glória em batalhas. Também não via sentido em se casar com
uma princesa para trazer glória à sua família, pois ele nem sequer amava aquela mulher. Percebeu agora que amava outra mulher, amava a Virgem Maria e, acima de tudo, amava Jesus. Estava completamente apaixonado pela vida de Jesus e seus ensinamentos. Veja só, Inácio era virtuoso e era de família católica, mas ele não se preocupava em seguir nada daquilo. Mas enquanto teve tempo ali na cama para pensar em tudo isso, decidiu-se por seguir a Cristo, abandonando agora as suas roupas ricas, a sua carreira de prestígio, pois além de ser grande cavaleiro, era consultado pelos reis. E seus conselhos eram muito bem quistos pela realeza, mas ele decidiu que não gastaria mais o seu tempo com aquilo. Desejava servir somente ao maior de todos. Não desejava mais servir aos reis da terra, mas sim ao rei do universo. Desejava viver como um mendigo pobre e morar em Jerusalém para viver bem pertinho daquele que deixou tão grandiosos ensinamentos. Se o rei do universo se fez pobre e se São Francisco conseguiu viver o seu exemplo, por que eu não? Ah, como eu amo Jesus! De agora em diante, serei todo teu, meu Senhor. Quero dedicar a minha vida ao serviço das pessoas mais necessitadas e principalmente daqueles que não vos conhecem, como eu não conhecia até pouco tempo atrás, pois assim estarei servindo unicamente ao meu Senhor Jesus Cristo. O que são as minhas glórias? O que são os meus feitos diante daquele que fez o universo inteiro? E abandonando aquela sua vida, saiu em direção à Terra Santa. Começou a visitar todos os lugares pelos quais Jesus passou, mas não pôde ficar muito tempo, pois também ali havia muita guerra, principalmente entre os árabes e os muçulmanos. Então teve de voltar à Europa. E ele estava muito firme em seu propósito, mas queria estudar mais para ajudar as pessoas. E pensava, o que será que Deus quer de mim? Será que Ele quer que eu seja padre? Como Ele quer que eu ajude as pessoas? Essas eram as perguntas que permeavam a cabeça de Inácio. Voltando então à Europa, decidiu primeiro se aprofundar nos estudos. Voltou a estudar latim, que era a língua da universidade na época. E veja só, Inácio já contava com 30 anos à época e seus colegas de classe tinham entre 8 a 15 anos. A criançada tirava sarro de Inácio e chamava ele de vovô e até mesmo aprontavam com ele, mas isso não o fez de maneira alguma desejar por um instante desistir, pois o seu propósito de servir a Jesus Cristo era muito mais importante. E o que era algumas caçoadas das crianças quando ele serviria ao grande Senhor? Precisava ter muita paciência e conseguiu com a ajuda de Jesus. Inácio amava todos eles, mesmo os que caçoavam dele. Chegou o momento de aprender mais e ele então foi para a grande universidade na época, que era em Paris. E lá conheceu muitos outros homens que tinham o mesmo propósito de Inácio, de servir somente a Jesus Cristo e a sua mãe, a Virgem Maria. Inácio então conquistou ali muitos jovens para servir a Cristo através de algo que ele desenvolveu chamado exercícios espirituais. Inácio se dedicou profundamente a conhecer e amar a Cristo e passava longas horas em meditação. E quando escreveu seus exercícios espirituais, ele ainda não estava completamente alfabetizado, mas ele se pôs ali em oração e, acima de tudo, se pôs diante de Deus e do Espírito Santo de boa vontade. E então o Espírito Santo iluminou a sua mente e ele foi capaz de escrever os seus exercícios espirituais. E então agora com os jovens, eles se reuniam num parque, faziam piqueniques e passavam um dia juntos, rezando e conversando. E todos possuíam o mesmo sonho, de ir à Terra Santa assim que terminassem o seu curso. Tudo parecia ir muito bem e Inácio conquistava cada vez mais jovens a vida com Cristo. E Inácio de Loyola ficou conhecido por desentortar a vida das pessoas ou endireitá-las, pois assim como era a vida pregressa de Inácio,
antes do seu encontro com Cristo, ele tinha uma vida torta. Ele fazia as coisas bem. É verdade. Era bom soldado, bom comandante, buscava coisas boas, como um casamento. Ele não tinha uma vida errada. Ele não estava buscando tirar vantagem em cima de ninguém. Ele não estava buscando ser um pecador público. Ele não buscava ofender a Deus. Ele estava ali vivendo a vida dele, numa boa. Mas ele percebeu que ele fazia as coisas boas pelos motivos errados. Ele fazia as coisas unicamente para a sua glória. E percebeu que o sentido da nossa vida é fazer as coisas para a glória de Deus, pois nós fomos feitos para Deus. Então, se vamos nos casar, é para a glória de Deus. Se seremos padres ou religiosas ou religioso, é para a glória de Deus. Tudo que fazemos, devemos buscar a glória de Deus. Se desejamos ser um bom professor, devemos desejar ser ainda melhor para a glória de Deus, para ensinar as coisas certas, ensinar a verdade, ensinar sobre Deus. Se queremos ser médico ou enfermeiro, devemos ser bons para a glória de Deus, para mostrar o cuidado e o amor através da profissão. E é isso que Inácio ensinava às pessoas, e por isso cativava tantos. E seguia por aí desentortando as vidas das pessoas. Aqueles que conheciam Inácio buscavam agora fazer o seu melhor para Deus. E certa vez, Inácio caiu doente. Ficou tão doente que os médicos disseram que era melhor que voltasse à sua terra natal. E ele assim obedeceu, voltou para a Espanha. Mas antes da sua partida, Inácio e seus amigos combinaram que iriam se encontrar em Veneza, na Itália, daqui 2 anos, para irem à Terra Santa juntos. Em 1537, foram buscar a bênção do Papa para essa viagem importante que queriam empreender. Pois para fazer uma viagem dessas assim, com tantas pessoas e com um propósito tão importante de servir a Cristo, era preciso uma autorização especial do Papa. E o Papa assim concedeu e ficou admirado com o jeito daqueles homens. E se encontraram, é verdade, com o propósito de ir à Terra Santa, mas pensaram que poderia fazer algo melhor e se colocaram à disposição do Papa e ficaram entregues então à vontade do Santo Padre. Estávamos na época das grandes navegações. O Brasil também estava envolvido. Você já deve ter escutado isso em aula. E a Europa percebeu como era pequena e que tinha muitos outros lugares ainda para conhecer, mas precisava de missionários, pois de que adiantava ir ao país dos outros e não ensinar nada importante? Com esse espírito missionário, a igreja então convocou aqueles que tivessem o coração aberto para esse chamado. E o Papa ficou um pouco preocupado. Vai um pouco para a Índia, vai um pouco para a América, mas como eles vão viver, precisam ser reconhecidos como missionários. Fizeram então uma votação e os homens de Inácio, que estavam à disposição do Papa, não se portaram ao chamado. Elegeram entre si um líder, que era ninguém mais, ninguém menos que o próprio Inácio de Loyola. E escolheram um nome para aquele grupo: Companhia de Jesus, pois era o nome que eles se davam quando estavam juntos. O Papa então aprovou essa missão. Uma parte foi para Portugal, outra para Espanha, Alemanha, Japão, México e Brasil. E Inácio ficou em Roma para dirigir esse grupo, enviando cartas e mais exercícios espirituais para que não deixassem morrer aquele espírito missionário. Um dos melhores amigos de Inácio foi Francisco Xavier, que foi enviado à Índia. E com o passar dos anos, muitos outros jovens aderiram à Companhia de Jesus, vivendo em pobreza e obediência, assim como o Mestre Jesus nos ensinou. E esses grandes missionários fundaram colégios para ensinar a todos. Ensinavam catequese, mas ensinavam também a ler e a escrever, pois sem ler e escrever, como poderiam aprender mais sobre a fé? E ficaram também conhecidos como jesuítas. E o Papa, que estava tão feliz com o desempenho dos jesuítas, sempre os enviava para o Brasil. Vocês já ouviram falar de José de Anchieta? Pois é, ele foi um jesuíta enviado ao Brasil e trabalhou com afinco para evangelizar a todos, principalmente os índios. Aprendeu, inclusive, o idioma em que eles falavam para que, através da linguagem dos índios, pudesse ensinar a fé.
E agora, Inácio de Loyola já estava bem mais velho, mas muito feliz com as almas que tinha conquistado para Jesus e por todo o trabalho que eles faziam em terras longínquas. Feliz com os frutos que produziu. E como todos temos de partir, sem mais forças, Inácio de Loyola faleceu em 31 de julho de 1556, na cidade de Roma. E os jesuítas continuam a sua missão até hoje. Eles estão sempre pelas obras de Jesus. Sempre que você tiver alguma dúvida, pergunte aos missionários da Companhia de Jesus. Eles estão sempre prontos e alegres para ajudar, pois amam e servem a todos, sempre com o propósito de dar maior glória a Deus, assim como Santo Inácio de Loyola os ensinou. E os exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola também estão disponíveis por aí. Você também pode aprender com esse grande santo. É um verdadeiro caminho para desentortar a vida. São Francisco de Sales, que foi bispo de Genebra, aprendeu com os exercícios de Inácio de Loyola. E não somente ele, Madre Teresa de Calcutá, João Paulo II, enfim, os grandes santos aprenderam com outros santos. E essa é a história de hoje. Espero que tenham gostado e que tenham aprendido que, assim como Inácio de Loyola, devemos fazer as coisas boas para a glória de Deus e não buscar a glória dos homens. Eu fico por aqui e até a próxima!